aniversário da criança aqui. Aí ela olha pro carinha, e fala, pô, Renato, meu sonho é você. Ou os dois, ou zero, a escolha é tua. No final ela falou, beleza, Renato, vambora. Foram os três, saíram de lá, né? Pra mim ainda é, pra mas mim aquilo também abalou muito Sim. a relação dele com a torcida do Flamengo, né? Infelizmente, mas assim, a questão Depois ele é a até seguinte, voltou a jogar no Flamengo, mas enfim, já no final mas da carreira. era o Sansão sem cabelo. É. Né? A questão foi a seguinte, o Renato sempre foi muito seguro de si. É aquela questão do Maradona, chama mais 10 e vem comigo. O Renato era muito seguro de si. Quando o Flamengo contrata o Romário, o Renato fica na expectativa, ele estava desempregado, ele tinha perdido 2 pênaltis no mesmo jogo pelo Atlético Mineiro, foi mandado embora do Atlético Mineiro, estava desempregado, jogando futebol em Búzios, em Jeribá. E aí só vendo, o Flamengo contrata o Romário, aí contrata o Branco, e não sei o quê, e o Botafogo do Túlio, e o Vasco atual tricampeão, e o Renato lá, ninguém falando do Renato, né? E aí o sonho do Renato era jogar esse Campeonato Carioca pelo Flamengo, cara. Ia ser o grande finale, o Canto do Cisne, porque foi o Canto do Cisne dele, foi o último grande momento dele como jogador. Sim. Então, assim, a partir do momento em que falaram o Romário, o melhor do mundo do ano anterior, Copa do Mundo, ganhou a Copa de 94, mas aqui no Rio de Janeiro, quem manda o Rei do Rio sou eu, né? Tchau, Joel, o Rei do Rio é o Renato. E ali virou uma guerra particular, onde o Renato se garante. E aí ele foi, cara, pode juntar 10 aí, juntaram Rogerinho, Cadu, Márcio Costa... Jair. O Ellerson. Não, o Jair até que vai, de Jair e Lira, ainda vai. Sim. Mas juntou o que tinha. O Ézio tava péssimo, acabou perdendo a posição para um tal de Leonardo, que se passa na rua e me perguntar as horas, eu nem sei quem é. Então, assim, o que tinha foi que o Renato fez 5 gols no campeonato. 4 contra o Flamengo. 2 na final. Só falo do gol de barriga, ele fez 2 na final. É verdade. Então, assim, o Renato tirou o Flamengo como, cara, é contra vocês, né? Para mostrar que era ele que tinha que... O Romário contratasse depois dele. Primeiro me contrata, depois chama o melhor do mundo aí, que aí a gente faz aqui, cara, Renato e Romário aquele ano ia ser sinistro. Porra! Renato e Romário aquele ano ia ser sinistro. O Flamengo ia ganhar os 2 turnos. Eu tava na final da Taça Guanabara, Márcio Teodoro, 3 gols do Romário, foi lindo. Eu realmente imaginava que o Flamengo ia passar trator. Romário era Romário, né? Rei tem muitos, mas Deus só tem eu, né? Mas o Renato, cara, não me surpreendeu, porque eu já acompanhava o Renato há muito tempo, então não me surpreendeu. Ali foi decisivo mesmo, né? Não, depois ele jogou o Campeonato Brasileiro bem também. Jogou muito bem. O Fluminense acabou sendo eliminado pelo Santos na semifinal. Que foi inacreditável, né? Você faz 4-1 no Maracanã. Eu lembro que eu fui nesse jogo, Fluminense e Santos, e a torcida do Tricolor saiu, o Botafogo pode esperar, a sua hora vai chegar. O Botafogo já estava na final. E aí, cara, o Fluminense toma um 5-2, um negócio assim... Inacreditável. Que aí tem histórias aí que eu sugiro no livro, né? Que, assim, houve uma certa soberba ali, né? Houve boatarias de que foram para churrascaria na véspera, não sei o quê. Nada que eu comprovasse que eu pusesse no livro, né? Porque eu checo muito as informações. Boatos existem vários. Então, mas que houve, assim, do Fluminense achar que já era com 4-1. Mas futebol é futebol, né? Pô, mas 4-1 é 4-1 também, né? Vamos combinar que... Mas aquele 3-0 do Vasco no Palmeiras, quem imaginava que... Do Palmeiras no Vasco, que em um tempo, cara... Ou do Santos no Flamengo, 3-0. É a mesma coisa. Caramba, Então, assim, futebol é imponderável. É isso. Mas você vê que é tão difícil de acontecer que a gente sabe citar de cabeça quando aconteceu, pô. É difícil mesmo. Exatamente. Um 4-1, o Fluminense estava bem aquele ano. Não é impossível, não é. Impossível. E outra, né? O Santos tinha o Giovani lá, que era um craque, né? Tinha um bom time. O Santos tinha um bom time. Mas o Giovani era um craque. Mas o futebol é uma loucura, né, cara? Você vê o Mbappé meteu 4 gols na final da Copa e não ganhou a Copa, né? Porque ele meteu 3 nos 3-3 com a Argentina e mais um de pênalti na decisão. Isso. Aí você vê o Thiago Neves mete 3 gols na final da Libertadores e o Fluminense não é campeão da Libertadores, né? Verdade. Então, assim, o futebol é um quê, cara, da vida, né? Do imponderado, das coisas que acontecem. De repente, no dia, você acorda...
atende o telefone, tá demitido, ou como é que é, e não sei o que, ou aí no outro dia, ó, tô grávida. Então o futebol é um pouco disso, cara. Como diz o Branco, né? Uma gangorra. Um dia você tá em cima, outro dia você tá embaixo. E nisso você tem que saber navegar com tranquilidade, porque futebol é loucura. E o Renato soube bem. Soube bem. O Renato, desde que entrou nos holofotes, nunca saiu. Como jogador e como técnico, continua sendo o mesmo Renato. Com as mesmas declarações, com a ou mesma você marra. ama ou você odeia. Com a mesma não tem marra. essa. É uma pena ele não ter, eu acho uma pena ele não ter vencido a Libertadores com o Flamengo, cara. Eu também acho. Porque ali ele ia fazer... Quer dizer, ele já era o ídolo como o craque do time de 87... E aí ainda ia ser o campeão da Libertadores. Então, retomar, assim, retomava a idolatria da galera. Retomava. Eu acho que, é lógico que a torcida nunca vai deixar de sacanear ele quando tiver conta, aquele cantinho do Renato Viado. Jogo do Zico. Ele também, ele sabe. Ele sabe lidar com isso, né? Ele adora. Ele tem uma frase dele que ele falava que 50 mil vaiando um é mole. Agora ficar correndo e calando os 50 mil, não é qualquer um. E ele conseguia. Mas de onde vem essa fama também, essa questão de Renato Viado? Por que o pessoal pega no pé nesse sentido? Acho que é assim... Existe alguma razão para isso? Porque dizem que... Quem pega no pé fala que a amizade dele com o Leandro não era só amizade. A amizade dele com o Leandro, gaúcho, enfim, a amizade dele com o Gaúcho, enfim. Se nós dois começarmos a sair direto, vai ter sempre desculpa o Gabriel, vai ter sempre um paparazzo que vai tirar uma foto, sacou? Pô, não teve uma foto que parecia o Messi beijando o Piqué, não sei o que? Sim. Porra, uma foto, cara, você acha que é verdade? Cara, às vezes é um momento ali, o cara falou, pô, parece, ficou igual. Lógico. Então, assim, o Renato saía direto, saía com os homens, porque, né, você vai sair em grupo. Lógico. Que adianta você comer a pessoa mais linda e gostosa da tua vida e não ter quem veja e quem... testemunhe, entendeu? Quem vai acreditar? É o Humberto Martins. Não sei quem é que falou isso. Não é o Humberto, não. Alguém falou que deu em cima da... alguém que não tinha a menor condição que deu em cima da Juliana Paz a vida inteira. Eu vi. Cara, foi até no Sérgio Malandro que falou essa porra. Ela falou, eu dou pra você com uma condição, você não vai contar pra ninguém. Sim. Aí ele desistiu. Eu vi esse corte. Eu não sei maravilhoso. Quem foi, cara. Eu não sei quem foi, mas alguém... Vê aí se tu acha isso aí, Samuel, maravilhoso. Falou isso. Porque é isso. Mas né, o Renato teve uma parecida. Juliana Paz. O Renato teve uma parecida com... Teve uma parecida que foi o seguinte, num desses clubes que ele já jogou no Rio, né? E aí ele já esteve em 4, né? Até no Vasco como técnico. Sim. Tinha um roupeiro que estava fazendo aniversário. E aí o roupeiro, ele falou, Renatão, porra, hoje é meu aniversário. Pô, parabéns, cara. Pô, seria um presentaço pra mim, cara. Eu nunca tive na vida. Pô, se você me levasse lá na Porcão, cara. Pô, você é patrocinado, não sei o quê. Eu mesmo cansei de ganhar chequinho do Renato. 2 rodízios, 4 drinks, 2 sobremesas. Era uma delícia. Pô, me leva na Porcão um dia, cara. O roupeiro, né? Pô, sonho dele comer aquelas carnes, né? Não sei o quê. Aí eles estão lá, aniversário do cara. O Renato, pô, depois do treino vamos junto lá. Vamos junto almoçar. Aí eu estão na Porcão, na época de Ipanema, Barão da Torre. Boa, aquela Porcão era boa demais, né? Aí o que acontece? De repente me surge uma loura. Imagina a Feiticeira, imagina a Joana Prado no auge. Surge aquela loura de colchão, aquela de academia, sacou? Surge aquela loura e chega ali pro Renato e fala, Renato, meu sonho é dar pra você, cara. Aí o Renato... que estava ali com o cara, fala, olha só, eu entendo o seu sonho, mas é só se for hoje e nós dois aqui, porque é aniversário da criança aqui. Aí ela olha pro carinha, e fala, pô, Renato, meu sonho é você. Ou os dois, ou 0, a escolha é tua. No final ela falou, beleza, Renato, vambora. Foram os 3, saíram de lá. Você sabia que a SeguroBet é a bet mais segura do Brasil e é que tem as melhores odds? Não deixa de fazer sua fezinha lá, primeiro link na descrição. O treino era só Foram pro motel. Cara, tava toda a imprensa lá, já tinha desligado
no tal clube, eu não posso citar, É. já tinha desligado a câmera, os caras era resenha. A melhor do Renato é quando termina Isso. tudo, acabou a coletiva, resenha com a galera. De todos eles. Resenha com a galera. Aí ele foi, aí de repente passou o roupeiro lá, né? Hoje eu vou contar aquela toda da Porcão. O cara começou a chorar. Não, Renato, não faz isso não, Renato. Faz isso não. Aí o cara começou a chorar. Renato, pô, por favor, cara. Pô, Renato, vou contar. Hoje vou contar. Depois. Aí todo mundo lá, eu, Zé Ilan, Tino Marco, todo mundo, conta. Aí o cara foi até embora chorando. Aí o Renato contou essa história. Porque aí quando eles foram pro motel, o Renato arregaçou e o cara nunca tinha uma mulher como aquela na vida, não conseguia subir de jeito nenhum. Sentiu a pressão? E aí, cara, e o Renato cagando de rir quando ele ia e não sei o quê, e ele cada vez pior, sacou? Assim, e aí ele chorou lá, mas o Renato contou a história. Enfim, não vamos citar nomes, mas foi num grande clube carioca que aconteceu isso. Caramba, cara. Mas essa não tá no livro. Não tá. Mas Porque ele é pediu? fofoca. Ah, tá, é fofoca. É fofoca. É É Léo Dias. Se eu fosse o Léo Dias, meu irmão, porra. Pô, o livro ia ter duplo, ia ser duplo, né? Eu conto, por exemplo, algumas sugestivas. Por exemplo, assim, o Renato ele ia pro Canecão assistir Lambada. Auge da Lambada, anos 90, Beto Barbosa. Adocica, meu amor, adocica. Aí tá lá o Renato na Lambada, lá tá Renato assistindo. na Lambada. Não, o Renato lá assistindo lá o show do Beto Barbosa. Só que o que acontecia? O Renato, por ser um cara, né, que as mulheres consideravam galã, enfim, o Renato ele saía antes. Quando o cara anunciava o bis, saía, dava o tchau, mas sabia, todo mundo sabia que ia voltar para cantar mais uma ou duas. O Renato, nessa hora, ele saía antes, tá tudo escuro e não sei o quê. Então, no momento que o Beto Barbosa fechou e não sei o quê, né, o Renato levantou e foi sair. Só que realmente não teve bis. Acenderam as luzes do Canecão. O Renato estava no auge, mais ou menos como quem está hoje no auge aí, sei lá, o Neymar. Era assim. Cara, as mulheres viram ali o jogador da seleção brasileira, viram o Renato ali, e o Renato já tinha essa fama de conquistador, né? Aí, cara, as mulheres foram pra cima do Renato, cara, e o Renato, cara, começando a... Porra, todo mundo em cima, não sei o quê. Cara, de repente, a sorte do Renato, cara, ele viu uma porta pra direita, pá, entrou na porta, fechou a porta. Era o banheiro feminino. Puta que... Eu deixo só assim, cara. E termina o parágrafo. Termina o parágrafo, fica com o público pensar o que deve ter acontecido. Aconteceu nesse banheiro feminino, meu Deus do céu. Então são histórias assim, que aí não é fofoca, porque isso aí tava já numa nota do... Aí eu não lembro se era Boechat, quem deu a nota que aconteceu isso, e então tudo com referência bibliográfica tá ali, não sei o quê. Isso eu usei, porque saiu. Sim. Como eu usei a entrevista que o Renato deu na Playboy em 88 pro Rui Castro, que é uma entrevista maravilhosa, que ele fala, né, que só não, até então, né, que ele transou com mais de 5.000 mulheres, que o único lugar que, assim, que ele gostaria muito, mas ele já realizou esse sonho, que ele não tinha até então, era no avião, e que com uma musa da Sapucaí, porra, foi na lixeira do prédio, porque o filho estava dormindo, enfim. O Renato contou tudo pro Rui Castro. E aí o Rui Castro até pergunta, cara, mas você não tem uma noiva? Aí ele falou, cara, eu vou botar a culpa em você, que vai escrever. E termina assim, o Rui Castro é foda também, né? E aí pronto. Então ali naquela entrevista da Playboy, caralho, tinha muita coisa que eu pude usar. Sim, sem dúvida, entendeu? cara. O Renato é realmente um personagem, né, cara? O personagem, assim, ele é a vida real, mas é um personagem que faz parte da história do futebol brasileiro. Total. Em vários momentos, em vários sentidos. Vários. Você consegue lembrar dele como jogador várias vezes, como treinador várias vezes, como frasista várias vezes. As frases dele, cara, viraram até problema, porque quando veio o advento da AIDS, morreu o Cazuza, morre o Renato Russo, o Renato fala, pô, usar camisinha é que nem comer bala com papel. Entendeu? E aí muita gente passa a não usar camisinha, entendeu? Pô, as frases do Renato eram fortes. Quando tem agito aqui em casa, ele morava numa cobertura de frente pro Rebouças. Quando tem agito aqui em casa, até o Cristo Redentor tá pros olhos. Caralho. Então as frases dele são maravilhosas, né? São. Ele é foda. Ele é foda. Nesse sentido, ele é foda eu tinha pensado numa outra aqui que eu li.
da questão, por exemplo, dele... Aquela que ele mandou como técnico recentemente sobre o que é posse de bola. Posse de bola, você leva a menina para jantar, paga o jantar, chama depois ela para boate, fica conversando com ela durante horas na boate. De repente você vai ao banheiro e chega um carinha ali, não sei o que, bonitão, gostosão, não sei o que, e leva ela para um motel. Aí está aí o que é posse de bola. Entendeu? Teve uma questão também que ele... Também, recentemente, eu vi o vídeo dele na praia dizendo que se não pagasse não ia jogar. Ele fez meio com protesto lá, e aí tem vários jogadores também. Ah, sim, com o Cícero Melo. Foi o Renato, Edmundo e Romário. Pô, o trio dos sonhos ali, né? Todo mundo... Era uma época que o futebol, pô, os caras ficavam 3 meses atrasando salário, cara. Aí, pô, é brincadeira. E aí o Renato é muito humano nessa questão, porque, por exemplo... Pensa hoje, né? Hoje em dia a média de um jogador do Flamengo é ganhar R$1 milhão por mês, né? Mas e o massagista? Ganha quanto? Você ficar 3 meses sem pagar R$1 milhão por mês é mole. Mas o massagista, o roupeiro, ficar 3 meses, cara, com 5 filhos, entendeu? Ele não tem como se virar. Então o Renato cansou de ajudar, principalmente essa galera, o que é o manobrista, ou não sei o que, cansou de ajudar o mais necessitado. E detalhe, o Renato, em 92, seleção brasileira, jogador top de linha, cavalo puro sangue, o Renato ganhava $20 mil, que era um puta salário da época, $20 mil. $20 mil hoje não paga nem um garoto, de repente, do sub-20. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Hoje o Renato tá fazendo dinheiro. Hoje o Renato tá fazendo. Ele tava ganhando $1,5 milhão lá no Grêmio. Isso aí. E queria 2 do Vasco, enfim. Mas tá certo, ele dá resultado, ele entrega. Essa inflacionada no mercado começou exatamente com a contratação do Romário, né? Porque você imaginar o Flamengo contratar o Messi ali quando, sacou, há 5 anos atrás, não sei o quê. Cara, vai inflacionar a coisa toda. O Romário chegando um salário exorbitante, aí todo mundo foi, cara, renovações, e o cara que ganhou do Romário. A Fluminense tinha que pagar o Renato um salário muito parecido. E aí foi Edmundo, não sei o quê, e hoje tá essa loucura total. Tá realmente uma loucura. Tá muito alto, né? Mas assim, eu ainda penso o seguinte, se o cara ganha isso, tem muito mais gente ganhando. Porque se pode pagar isso, é porque tá vendendo muita camisa. Tá vendendo... lógico. Então tem muita gente ganhando. O jogador ali, cara, ele é o único que realmente trabalha, né? O empresário, às vezes, dá 2 ligações de 5 minutos e resolve e bota o cara lá. Mas quem acorda cedo, quem vai não sei o quê. Então, assim, eu não sou contra o jogador ganhar. Não, entendeu? Nem e se estão pagando isso num clube que tem superávit, no caso do Flamengo, é porque estão faturando muito mais. Lógico, não, mas essa questão de grana, de salário, ela é muito regida pela Europa, né? E pelos mercados secundários mais até. Porque a Europa, assim, é o cara que escolhe ficar no Brasil ao invés de ficar na Europa, é porque ou ele ia para um mercado secundário e ia ganhar um pouco mais do que um Flamengo pagaria, mas com 1/3 ou até menos da visibilidade, ou é um cara que ainda não foi, né? Então, assim, hoje em dia você tem o mercado secundário pagando 2, 3 vezes mais do que um top ganha aqui. Pô. Tirando o Gabigol, talvez. Mas é o que eu vi o Maestro Júnior falando recentemente, que ele não troca a vida que ele teve pela vida dos atuais jogadores. Porque ele jogava no Maracanã, perdia pro Vasco, não sei o que, dia seguinte ele tava lá na praia, depois levando um pagode no barzinho, no boteco, entendeu? E hoje o cara perde um jogo, cara, pode tomar uma facada de alguém. Em contrapartida, esses caras fazem em 3 anos o que o Júnior demorou 20 anos de carreira para angariar patrimônio, entendeu? Sim, não, às vezes tem jogador que ganha um mês o que o cara ganha na vida toda, né? Não, tem jogador que ganha um mês o que minhas gerações não vão ganhar. Não, mas aí não é jogador, tô comparando com jogador. Sim. Realmente, aí se você for para esse lado, aí ferrou. Nossa, não, o Neymar ali, cara... bisneto dele, que nem nasceu, já tá tranquilo. Já tá tranquilo. Já tá tranquilo. Já é amigos, netos de amigos dos parças, os netos dos parças. Isso aí. Vamos falar do Zico, cara. O livro do Zico também é uma biografia, mas é uma biografia com essa pegada também de... Liderança. Liderança, né, cara?
Eu digo que o livro do Zico ele é um livro de liderança. Gostou dessa resenha? Então olha só, para ver ela completa, o link tá aqui embaixo na descrição e pô, não deixa de dar o like, deixa o joinha, não custa nada pra você e se inscreve no canal se você puder, tá bom? Você quer aprender a criar um podcast do zero? Eu criei o meu e vou ensinar tudo pra vocês, os materiais, os equipamentos, como chamar as pessoas, como entrevistar, como fazer uma boa entrevista, como buscar o corte, como fazer uma thumb boa, um título legal. Cola aqui, também tem o link na descrição, vocês vão cair no nosso grupo de WhatsApp e lá a gente vai tirar todas as dúvidas pra vocês, né, terem essas aulas comigo. Serão 5 aulas, cada uma de 1 hora. Eu e você, não é gravado, é ao vivo, tá bom?